Olá, meus queridos amigos e caros leitores da Revista Esmeril. É um prazer mais uma vez estar aqui para apresentar a vocês mais um de meus textos que eu publico regularmente todos os sábados na coluna Reflexões da Revista Esmeril. É um conteúdo aberto, gratuito, vocês podem acessar facilmente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu artigo deste último sábado, cujo tema é, ou melhor dizendo, cujo tema são as afirmações do Papa Francisco no seu discurso em um evento interreligioso num colégio católico em Singapura. O Papa lá fez algumas afirmações que geraram grande confusão, grande discussão no orbe católico. Então, especificamente, essa coluna ela visa um público mais específico, que é o público católico. De qualquer maneira, o assunto é bastante interessante porque tem vínculo com a crise espiritual da cristandade, tá certo? Muito bem. E o que foi que o Papa disse então que gerou essa tremenda confusão, que escandalizou muita gente, né? O que ele disse? Bom, dentre outras coisas, e eu vou deixar aí no meu artigo, está lá o link do site do Vaticano, Vaticano Oficial, com o discurso do Papa já traduzido em várias línguas. Vocês poderão conferir tudo o que o Papa falou. Já tem vídeos rolando na internet, enfim. Tá tudo muito bem documentado. Dentre outras coisas, o Papa disse o seguinte: ele disse que todas as religiões são caminhos que conduzem a Deus, tá certo? São caminhos para se chegar a Deus, mais especificamente essa é a afirmação dele. Ora, por que isso gerou escândalo, gerou discussão? Alguém poderia perguntar, né? E se você está me fazendo essa pergunta, provavelmente você não é católico. Ou se você precisa conhecer um pouco mais das Sagradas Escrituras e do magistério da igreja, incluindo o catecismo. E por quê? Eu já vou lhe mostrar. Esse meu artigo, então, ele busca trazer, apesar de ser um artigo pequeno, como é a proposta dessa coluna, que é Reflexões, ele tem 3 páginas de Word, mas nessas 3 páginas de Word, pelo menos aí, a metade é de citações, e citações muito relevantes para que a gente possa entender com clareza o problema, tá certo? Sem histeria, né? Analisar logicamente, friamente o que está acontecendo. Muito bem. Nesse artigo, então, eu trago logo de início algumas citações das Sagradas Escrituras que estão claramente em oposição a essa afirmação do Papa. E depois disso eu sigo com citações do magistério da igreja que condenam literalmente essa frase e essa afirmação dita pelo Papa, defendida pelo Papa diante dos jovens nesse ato interreligioso em Singapura. Eu recorri também, claro, ao catecismo, né? Dentre as citações que faço, recorri a esse catecismo aqui maravilhoso, que é o Catecismo Romano, tá certo? Catecismo do Concílio de Trento. Recorri também a esse catecismo aqui, maravilhoso. Recorri também a esse catecismo amarelão aqui, ó, o Catecismo da Igreja Católica, olha lá, ó, edições Loyola e CNBB. Recorri também ao catecismo da CNBB e não só, fui até aos textos, aos famigerados textos do Concílio Vaticano II, esses textos que nos causam tanta dificuldade muitas vezes para a compreensão. Citei a Lumen Gentium, mostrando que até aí há uma contradição muito clara no nível de literalidade com o que o Papa disse nesse discurso, certo? Então, nós temos um problema. Primeiro, é preciso ter honestidade intelectual, senão nós não vamos a lugar nenhum, senão nós não podemos discutir, senão nada faz sentido, né? Se nós partilhamos do subjetivismo, do relativismo moderno, onde não existe mais verdade, bom, tanto faz e tanto fez qualquer coisa, mas não é o nosso caso, né? Nós acreditamos, sim, que a inteligência humana é capaz de conhecer, e, portanto, capaz de conhecer a verdade, que nada mais é do que uma adequação do intelecto à realidade. Tá certo? Então nós precisamos ter esse bom senso, essa clareza intelectual e reconhecer, sim, o Papa errou, né? E para aqueles católicos que têm uma formação um pouco melhor, bom, isso não deveria ser uma coisa assim, como eu diria, que causasse crise espiritual. É claro que é uma coisa escandalosa.
Um papa se opondo a praticamente 2.000 anos de magistério da igreja, ou seja, dos magistérios dos seus sucessores, e se opondo à própria Sagrada Escritura, de quem ele deveria ser o guardião. É claro que é um negócio tremendo, terrível, mas isso expressa basicamente a crise de fé da Igreja Católica, e isso é muito importante, porque a crise pela qual passa a Igreja Católica hoje é, sem sombra de dúvida, um ponto fundamental para a explicação da crise da civilização ocidental, certo? É essa a realidade que vivemos, e o católico não deveria ter crise de fé, por quê? Porque, bom, se ele tiver uma boa formação, ele sabe que isso já aconteceu algumas vezes na história da igreja, né? Começa lá com São Pedro, né? O primeiro papa, escolhido por Nosso Senhor, escolhido por Cristo, e que teve que ser corrigido em face por um dos apóstolos, por São Paulo. São Paulo não se furtou ao seu dever na condição de apóstolo de Cristo, corrigir o primeiro pontífice quando esse se equivocou. E foi tudo bem, por quê? Porque o primeiro pontífice não errou por malícia, por maldade, mas ele se equivocou por uma dificuldade mesmo natural de conhecer o que devia ser feito naquelas situações, né? E essa é a condição do homem depois do pecado original. Ele vê com dificuldade as coisas, ele entende com dificuldade, ele se engana, ele se equivoca, né? Então isso é normal, né? Bom, isso aconteceu também com o Papa João XXII, em plena Idade Média, século XIV, né? Começo do século XIV, o Papa João XXII defendeu uma heresia, né? Ele afirmou que a visão beatífica só poderia começar a existir depois do juízo final. Ora, isso não é verdade. E, mesmo assim, apenas um cardeal teve coragem de corrigi-lo, de admoestá-lo formalmente. E ele, ao final da vida, reconheceu o erro, e se retratou, tá certo? E, depois da sua morte, um concílio condenou a tese que ele havia defendido como herética. Diz que não, a visão beatífica começa já após a morte, ou seja, após o juízo particular da pessoa, para aqueles que vão para a bem-aventurança, tá certo? Então condenou a tese defendida pelo Papa João XXII, da qual ele tinha se arrependido um pouco antes da morte. E em nenhum momento, nem o concílio, nem os papas que o sucederam, declararam que ele perdeu o pontificado, que ele perdeu o papado, coisa do gênero. A mesma coisa aconteceu com o Papa Honório, que também defendeu uma heresia cristológica, e foi condenado por 3 concílios que o sucederam, e ninguém negou que ele fosse realmente papa, ou ninguém afirmou que ele tivesse perdido o papado, que ele tivesse perdido a condição de príncipe da igreja, né, de vigário de Cristo na terra, por conta disso, tá certo? Então, isso não deveria causar uma crise de fé nos católicos bem informados, mas isso não quer dizer que isso não causa escândalo entre muitas pessoas que têm uma formação precária ou que são ignorantes mesmo, né? Isso é muito grave. Por exemplo, a questão do sedevacantismo. A questão do sedevacantismo, ela surge exatamente desse contexto de crise da igreja, onde afirmações como essa do Papa Francisco dão ensejo a uma tentativa de solução dos problemas, né? E esse grupo quer solucionar os problemas de uma maneira muito curiosa. Eles querem salvar a igreja e a fé, destruindo a igreja por completo. Quer dizer, é um pouco de destempero, mas é um destempero gerado e uma incapacidade de compreensão de problemas que realmente são complexos por conta dessa situação de crise, né? Então, o católico bem informado não deveria ter essa crise. Mas o que fazer de fato? Já que constatado que o Papa, nesse caso específico, ainda que não seja um mero discurso informal, não seja propriamente um documento magisterial, mas está lá no site do Vaticano, né? No site oficial do Vaticano, traduzido para várias línguas, né? Ainda que não seja um documento magisterial, mas é uma coisa absolutamente terrível, para dizer algo desse tipo, né? Aí, os católicos bem informados sempre souberam que a doutrina tradicional da igreja afirma que Deus pode salvar os ignorantes por meios extraordinários, tá certo? Apesar das falsas religiões, e não por causa delas, né?
Então, o que fazer diante de tudo isso? E aí é o que eu comento em 4 pontos desse meu artigo, né? Bem curto, bem sucinto. O que fazer diante dessa situação? E aqui eu não vou dar spoiler aos senhores, eu vou forçá-los a ler no meu artigo. É um artigo curto, vale a pena ler, vale a pena indicar para os seus amigos que têm alguma dificuldade para compreender as situações graves como essa, né? Situações complicadas como essa. Então, indiquem o artigo, talvez isso possa ajudar as pessoas a entender melhor a situação e ter paz de espírito. Não é possível tratar desse problema se não houver paz de espírito, conhecimento e uma fé muito tranquila, tá bom? Então é isso. Eu deixo aqui o link do meu artigo, leiam lá e depois avaliem e digam se vocês concordam ou não com o que nós devemos fazer diante dessa situação terrível, que é ver um Papa afirmando coisas contrárias ao que a Igreja sempre ensinou, ao que as Sagradas Escrituras ensinam, tá bom? Fiquem com Deus, paz de espírito e até a próxima.